E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, in Brazil, in case you didn't know. And today is Monday, so it's Monday edition, when we take a closer look at the specific word or group of words or verbs or whatever it is that might cause you some confusion. And today, the word that we are looking at is the three-letter word li. It's hard to pronounce and sometimes it's hard to understand the meaning, but hopefully today, after listening to this episode, you'll know exactly how to use this, at least in its basic meanings. As always, for the Monday edition, you have a full transcript of everything that I say in Portuguese in the main explanation part. So take a look at the podcast show notes for the link. And I know that in English people have this without further ado. I don't know what ado is. I have never checked in the dictionary. But in Portuguese, the sentence or the phrase goes: sem mais delongas, bora começar. Não sei se você se lembra da primeira vez que percebeu que outras pessoas falam de maneira diferente. Você se lembra? Tenho uma memória clara da primeira vez que encontrei uma pessoa que tinha sotaque. Era minha professora do ensino fundamental. Ela se chamava Matilde. Esse nome não era comum na minha cidade, o que me chamou a atenção. Mas o que me chamou mais a atenção foi o jeito que ela falava. Quando algum aluno dizia que tinha se esquecido de fazer o dever de casa, ela normalmente dizia: "Mas eu lhe disse que tinha dever de casa." Mas eu lhe disse que tinha dever de casa. E eu não sei se você percebeu, mas a pronúncia do que ela falou foi: eu lhe disse. Essa é uma pronúncia comum em algumas regiões do Nordeste do Brasil. Provavelmente, tem outras pessoas que falam assim em outras partes do país. Mas, como não tenho nem tempo nem dinheiro para viajar por esse Brasilzão, fico com o que sei e digo que, no Nordeste, em algumas regiões, se fala assim. Mas aí talvez você se pergunte: o que significa lhe nesse caso? Aliás, como usar lhe em português? E hoje vamos falar um pouquinho dessa palavra que assusta os estrangeiros e confunde os brasileiros. Na frase que minha professora costumava dizer, o significado ficou claro. Ou espero que tenha ficado. Se não tiver ficado, aí vai. Li significa para você, para ele ou para ela, a depender do contexto. Vamos ver alguns casos. Hoje é aniversário do meu irmão e eu estava pensando em lhe comprar um presente. Mas ele é uma pessoa tão difícil de agradar, acho que só vou lhe dar um cartão de presente e pronto. Quando eu disse estava pensando em lhe comprar um presente, o que quis dizer foi estava pensando em comprar um presente para ele. O Fernando viu a Paula e lhe disse que estava precisando de ajuda. Ou seja, ele disse para ela que estava precisando de ajuda. Mas tem um probleminha com a palavra lhe. Ela tem muitos significados. Além disso,
A pronúncia dela é fraca. Isso fica claro quando a minha professora falava li e não li. E isso pode confundir muitas pessoas. Por isso que a gente normalmente prefere deixar bem claro de quem a gente está falando. As frases que falei anteriormente seriam mais naturais na conversação, com as expressões para ele, para ela, para você. Eu disse para você. Eu pensei em comprar um presente para ele. Ele disse para ela. Outro significado de lhe é um tantinho menos comum na conversação, mas ainda acontece. O que você vai ver muito é na escrita. É considerado até bom estilo. Veja a frase tirada de uma novela da minha cabeça. Armando disse: "Eu te amo", e lhe deu um beijo na boca. Perceba bem o lhe nessa frase. O que ele significa? Veja outro exemplo. O bandido deu um murro no homem e lhe roubou a carteira. O que lhe significa nesse caso? O lhe significa seu, sua, dele ou dela, nesses dois casos. O Armando disse: "Eu te amo", e deu um beijo na boca dela. A frase está correta, mas o som fica feio. Bocadela, pois cadela significa cachorra, a fêmea do cachorro. O bandido deu um murro no homem e roubou a carteira dele. E aí temos o segundo significado de lhe, que é usado com um sentido possessivo. A partir de agora, preste bem atenção quando conversar com seus amigos, assistir filmes ou programas em português e ler livros ou artigos interessantes. Tá bom? E agora, até mais. Tchau! Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.